Boa noite a todos. Eu sou o Paul Collas, sou biólogo, sou voluntário no Coletivo Socioambiental de Atibaia. O Coletivo Socioambiental de Atibaia é um grupo de voluntários, né, apartidários que se juntaram para fazer política cidadã. O que significa isso? São pessoas como vocês, trabalhadores, empreendedores, estudantes, que querem participar da política do município. Então, essa live de hoje sobre resíduos sólidos é um dos assuntos que vai ser discutido pelo coletivo, vai ser fomentado, né, pelo coletivo ao longo desses meses aí até o começo das eleições. Vamos trazer assuntos de relevância aí para discussão política e para enriquecer também o debate, não só na nossa cidade, mas tenho certeza que ele pode ser aplicado em outros municípios e outras cidades, né? Então, preparamos aí um material que a gente chama de plano de desenvolvimento sustentável, com 10 itens, entre eles governança, economia, turismo, planejamento territorial, urbanismo, gestão de recursos hídricos e resíduos sólidos, que é esse, áreas verdes, saúde, agricultura, educação e desenvolvimento. E cultura também, né? Então, todos esses aí vão ser fomentados aqui nesse coletivo. Eu vou dar mais um tempinho aqui para ver se as pessoas vão entrando no site, acompanhando a gente pelo Facebook. Quem não conseguir acompanhar agora, pessoas como eu, que tem uma filha de 3 anos que não permite ver live nenhuma, por exemplo, pode nos assistir depois no nosso canal do YouTube. Deixo um agradecimento especial à Poliana, minha esposa, aí, por estar entretendo a nossa ferinha aqui, enquanto eu medio essa live. Vamos lá. A pessoa vai chegando. Ótimo. Repetindo de novo. Obrigado a todos por estarem assistindo essa primeira live do Coletivo Socioambiental. O meu nome é Paul Collas, sou voluntário aqui do coletivo. E, novamente, somos um grupo apartidário. Nós não defendemos partidos políticos ou pessoas, defendemos ideias, seja lá de quem ela tenha vindo, né? Aqui tem o nosso site aqui abaixo, para quem quiser acompanhar nossas publicações. Nosso Instagram. No nosso site do coletivo, a gente tem um documento aí que a gente batizou de Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável. São diversas propostas que abrangem 10 temas que a gente gostaria de fomentar daqui até as eleições, temas importantes para todos os munícipes, para um desenvolvimento sustentável da cidade. Não só de Atibaia, mas como de todas as cidades. Entre os temas que a gente vai fomentar é governança, economia, turismo, planejamento territorial e urbanismo, gestão de recursos hídricos e resíduos sólidos, áreas verdes e áreas protegidas, saúde, qualidade de vida, agricultura, educação e cultura. Estamos indo para alguns minutos, então vou apresentar aqui os nossos participantes da live de hoje, pessoas super gabaritadas no assunto de resíduos sólidos, né? E gostaria primeiro de apresentar para vocês o professor Alessandro Sanches Pereira, do Instituto I17, tecnólogo em saneamento pela Unicamp, mestre em gestão e política ambiental pela Universidade de Lund, na Suécia, doutor em saneamento e ambiente pela Unicamp e pós-doutor em planejamento energético pela USP. Seja bem-vindo aí, Alessandro.
O seu áudio está mudo, Alessandro, se você puder. Desculpa. Boa noite a todos. É uma honra participar dessa live e fico muito feliz pela discussão que está acontecendo pelo coletivo na cidade. É sempre importante iniciativas como essa de cidadania, né, e voltadas para a sustentabilidade e desenvolvimento local do território. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. É nós que agradecemos, Alessandro. E para compor aqui, outra pessoa super gabaritada, doutora Vanessa Pecora Garcilasso, do Grupo de Pesquisa em Bioenergia, GBio da USP, engenheira química pela FAAP, mestre e doutora em energia pela USP e pós-doutora em bioenergia pela USP também. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Pô, obrigada a todos, boa noite. Eu agradeço o convite e também gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa que é muito importante para o município e que tenhamos aí uma ótima discussão. Maravilha, muito obrigado. Sei que vocês têm muita informação técnica para trazer, mas eu queria começar com vocês fazendo uma pergunta de cunho pessoal. São as melhores. Eu sei que a gente vai tratar muito assunto aqui, que envolve muita inovação tecnológica, né? Muita coisa que está começando a ser aplicada no Brasil, né? E muitas vezes, quando a gente se refere a um exemplo de inovação tecnológica, a gente fala de países desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, né? E muita gente acha que não dá para ser aplicado esses modelos em países subdesenvolvidos como o Brasil. O que vocês acham como isso? É possível fazer essas ações tecnológicas, trazer inovação tecnológica para o ambiente brasileiro? Quer começar, Vanessa, ou eu? Fica à vontade. Posso ser? Olá, Alessandro. Vamos lá, então. A resposta é sim e não, né? O sim, porque é sempre importante a gente ver o que está acontecendo como melhor prática lá fora e ver de que maneira a gente consegue replicar e adotar aquela boa prática no nosso contexto, né? O não é importar diretamente uma solução que está muito contextualizada no local onde ela está acontecendo e trazer para o Brasil, né, e achar que ela vai funcionar da mesma maneira, né, porque tem o fator cultural de certas práticas interfere muito na adoção de uma tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples. O processo de separação de material que acontece no Japão, por exemplo, que é uma sociedade extremamente disciplinada, onde faz parte da cultura deles serem extremamente perfeccionistas, chegam a separar o material em 15 tipos de materiais diferentes. Por exemplo, se eles pegam uma roupa, eles não colocam a roupa toda para ser reciclada. Eles separam o que é botão da roupa, eles desmontam a roupa e colocam cada material diferente daquela roupa em compartimentos diferentes, né? Então isso tem uma questão cultural muito importante para que isso dê certo. Outra coisa que acontece, por exemplo, na Suécia, onde tem a recuperação de matéria orgânica muito, muito importante. A Suécia, apesar de ser um país desenvolvido, ela tem um cunho, ela tem uma característica agrícola muito forte. É uma população mínima, são 9 milhões de pessoas num país que é do tamanho da região sul nossa, do Brasil. Então, é um país grande, extremamente coberto de vegetação, as pessoas estão em contato com a natureza muito próximo. Então, para ele separar a matéria orgânica e fazer a compostagem ou fazer a recuperação através do biogás é algo muito fácil, que faz parte do ciclo deles com a relação com a terra, então de plantar, de ver as estações. Então a questão da onde você está influencia muito na adoção da tecnologia e das práticas de gestão do resíduo. Então é sim e não, né? Achar que a gente vai adotar igualzinho é diferente, mas isso não quer dizer que boas práticas não sejam utilizadas, não sirvam de exemplos para nós, mas ela tem que ser replicada e adotada às nossas condições. Legal. E você, Vanessa, qual a sua opinião? Não, então, é exatamente isso, mesmo porque nessa área de aproveitamento energético do biogás a partir de resíduos, né, ou a partir de resíduos sólidos urbanos, ou a partir de outras fontes também, a maioria das tecnologias utilizadas, elas são importadas.
né? Então, essas tecnologias vêm para cá, e como o Alessandro falou, muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas não funcionam como deveriam funcionar, como funcionam lá fora, então elas devem sofrer adaptações à nossa realidade brasileira, né? Então, isso acaba também dificultando um pouco, né, a implementação de projetos aqui, porque as tecnologias que são importadas acabam elevando um pouco o investimento, né? Às vezes, se dá problema em alguma peça, às vezes tem que esperar muito tempo para essa peça ser para fazer a reposição dessa peça. Então, mas de qualquer maneira são a maioria importadas e a gente tem que fazer as adaptações necessárias para que ela funcione aqui nas nossas condições. Perfeito, perfeito. Eu acho que é aí que entra a importância de vocês, pesquisadores na área, né? Sim. Em fazer essa tecnologia ser nossa, né? Exatamente. A Vanessa traz aqui para a gente, no dia de hoje, informações super novas, né? De uma pesquisa que ela está fazendo em andamento, que é o Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo. Está em elaboração ainda, não foi publicado, né, Vanessa? Não, ainda não. E tem dados especificamente sobre Atibaia aí que ela vai apresentar para a gente de uma forma rápida e simples para ajudar nesse debate. Quer fazer a sua explanação aí, Vanessa? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Então, bom, eu trouxe aqui alguns dados do município de Atibaia, que esses resultados, eles são provenientes de um PIB ANEEL, né, financiado com recursos provenientes da CESP, da CIA Energética de São Paulo, e é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Nós vamos lançar até agora, no segundo semestre de 2020, o Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo. Então, nós estamos trabalhando com diversas fontes, levantamos o potencial energético de diversas fontes para cada município do Estado de São Paulo, para os 645 municípios. Então, eu trouxe aqui os dados de Atibaia. No cenário de resíduos sólidos urbanos, nós fizemos a parte de disposição do resíduo sólido urbano em aterro sanitário, né, onde ocorre a geração de biogás, e esse biogás ele pode ser utilizado para geração de energia elétrica ou então transformado em biometano, né? Esse biometano é um gás que ele tem as características aproximadas do gás natural, então ele pode ser um substituto ao gás natural. Então, vamos lá. Se pensando em resíduo sólido urbano, depositado em aterro sanitário e a produção de biogás, esse biogás pode gerar 9.363 megawatt-hora ano. O que isso significa? Quando a gente compara com o consumo médio de energia elétrica do município de Atibaia, que é cerca de 2,4 megawatt-hora por ano, e essa energia gerada a partir do biogás em aterro, ela pode suprir o consumo energético de 3.920 residências. A gente pensando em transformar esse biogás em biometano, isso corresponde a 2.305.083 metros cúbicos por ano. Isso também, se a gente comparar com o consumo de gás natural do município, que é um consumo industrial, até onde eu tive informação, que pelo Anuário Energético do Estado de São Paulo, seria possível suprir esse gás natural em 58,5%. Então, ou seja, mais do que a metade do gás natural hoje consumido no município poderia ser substituído pelo biometano proveniente de resíduo sólido urbano em aterro. Aí, nós fizemos um outro cenário também, onde a gente tem o resíduo sólido passando por um processo de triagem. Nessa triagem, há separação da matéria orgânica, dos recicláveis e dos rejeitos. O que a gente entende como rejeito? Aqueles resíduos que não são mais aproveitados para nada, né? Então, a partir da matéria orgânica, a gente pode também tratar essa matéria orgânica em sistemas para a produção de biogás, e esse biogás também gerar energia elétrica e biometano, e os rejeitos a gente pode destiná-los para um sistema de gasificação, né? Que é um tratamento termoquímico desses resíduos. E esse sistema também gera um gás
que pode ser transformado em energia elétrica. Então, nesse cenário, a energia elétrica gerada pelo biogás da matéria orgânica e pelo sistema de gaseificação, nós temos um potencial de 14.270 megawatt-hora ano, o que significa que poderia suprir o consumo energético de 5.970 residências do município. E se transformado em biometano, esse biogás proveniente da matéria orgânica, nós teremos aí 1.226.917 metros cúbicos por ano, que poderia suprir mais de 31% do consumo de gás natural do município. Tá? Então, esses são os dados do município. Nós fizemos isso para cada município do estado de São Paulo, e em breve esses mapas serão... nós estamos elaborando os mapas interativos, e vamos lançar também o Atlas de Bioenergia, que ele estará disponível agora no segundo semestre de 2020. Eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, de um projeto realizado na Sabesp, na ETE de Franca, que é a primeira estação que produz biometano a partir do biogás. Então, eles têm um sistema de produção de biogás, eles têm um sistema de beneficiamento, que é onde eles transformam o biogás em biometano, e esse biometano abastece cerca de 38 veículos da frota da Sabesp lá de Franca. Então, foi um exemplo interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Nossa, bem legal, viu? Bem legal os dados. Então, quer dizer que só com o lixo produzido na cidade de Atibaia, a gente consegue dar energia para quase 6 mil residências em Atibaia, 5.900 e um pouco mais. Sim, sim. Um espetáculo. Uma estimativa foi o resultado que a gente obteve nesse cenário de disposição do resíduo em aterro sanitário. Uhum. Então, quer dizer que o que a gente chama de lixo, você tem falado que é uma composição entre lixo reciclável, matéria orgânica e rejeitos que não são nem reciclados e nem compostáveis, né? Sim. A separação de material reciclado é uma coisa que a gente costuma ver, fazer no Brasil, né? Mas e como que faz essa separação de matéria orgânica, né? A gente mesmo que tem que fazer, existe um sistema onde isso é feito para essa matéria orgânica ser levada para esses lugares onde pode virar biogás? Então, o interessante não é a gente fazer em casa, né? Porque se for que nem o sistema de coleta seletiva aqui na minha rua, por exemplo, passa uma vez por semana. Então, não tem como a gente acumular esse resíduo orgânico, né? O ideal seria que o lixo fosse levado para uma central de triagem, um ponto determinado aí no município, e deve-se fazer essa triagem do material orgânico, pode ser feita manualmente, tá? E então, essa matéria orgânica, depois que for separada, é claro, a gente não vai conseguir, a média do lixo brasileiro tem aí cerca de 50% de matéria orgânica. É claro que a gente não vai conseguir retirar toda essa matéria orgânica do resíduo, mas boa parte sim. Então, essa matéria orgânica ela pode ser encaminhada para o sistema de tratamento, né, em biodigestores, que são os equipamentos onde ocorre o tratamento anaeróbio, sem a presença de oxigênio, que é onde ocorre a produção de biogás. Então, aí, a gente tem essa possibilidade do aproveitamento do biogás. Legal, legal. A gente tem uma pergunta aqui, quer colocar já? Temos o Humberto Malheiro aqui, está no nosso background aqui, ajudando a nossa composição. Que é uma pergunta do Adriano Bedori, uma personalidade política aqui da nossa cidade. Vamos lá. Adriano Bedori pergunta, uma pergunta bem simples, se é que posso fazer. Nas experiências do Brasil, qual é o maior índice de reciclagem do lixo brasileiro? Posso responder essa, Vanessa? Claro, fica à vontade. A média brasileira gira em torno de 3%. Né? Se comparar esses valores com a média europeia, que chega em torno, deixa eu ver, eu tenho até uma cola aqui, em torno de 22% e chega até a quase 40% nos países mais desenvolvidos da Europa. Né? A média europeia da comunidade chega a 22%,
olhando a Europa toda, né? A União Europeia como um todo. Mas se você pegar alguns países como a Alemanha, a Suécia, a Escandinávia como um todo, alguns países que têm uma cultura de sustentabilidade maior, esses números chegam de 50% até mais por cento de material reciclado nesses países, né? Agora, a média nossa é 3%. Mas a gente tem que entender que essa média nacional, olhando para o reciclado como um todo. Se a gente pegar só o exemplo de alumínio aqui no Brasil, a gente chega praticamente a quase 100% de reciclagem de alumínio. E isso é muito importante porque isso mostra que quando você entende que o resíduo, ou o famoso lixo, ele se torna resíduo e acaba ter um potencial econômico, e existe uma estrutura para a incorporação desse material econômico e ser reintroduzido no sistema, a própria renda do sistema acaba motivando. Né? Isso é muito específico para o alumínio, a gente tem uma estrutura muito bem desenvolvida para o alumínio. Eu acredito que ninguém consegue ver latinha de alumínio jogada por aí na rua, né? Porque o sistema ele é reintroduzido, né? E a própria indústria de alumínio adora esse material, né? Porque ele salva energia, salva custo, e é um material muito fino. Né? Não, latinha de alumínio com certeza não é mais considerado lixo no Brasil, né? Com certeza. Não, é resíduo e tem um valor econômico agregado, né? O que a gente precisa é romper a barreira para os outros materiais, né? E para isso a gente precisa de... desculpa. Não, esse tópico que você tocou é bem importante e vamos tentar desenvolver ele de novo aqui um pouquinho mais para frente. Tem um tópico bastante relacionado. Eu queria fazer uma pergunta para a Vanessa, que é relacionada à apresentação dela, né? Você mostrou assim no seu último slide de um caso da ETE, né, que é a Estação de Tratamento de Esgoto de Franca. Eles, a partir do esgoto, conseguem produzir biogás, né, para abastecer a frota de carro deles, né, isso mesmo, né? Sim. Olha que coisa fabulosa, né? Aqui no nosso município de Atibaia, nosso caso, onde a água e o esgoto é feito por uma empresa da prefeitura, o SAAI, isso é uma coisa que também poderia ser feita, né, ser implantada. Agora, atualmente, estamos com uma estação de tratamento de esgoto sendo construída no Caetetuba, com capacidade de tratamento de 250 mil litros de esgoto, né, só que eu tenho a impressão que não foi cogitado nada desse tipo, né, e já está em fase de construção, já foi licitado. É possível fazer esse tipo de adaptação num projeto que já está concebido, já está sendo construído ou já está construído? Então, possível desde que a gente saiba que tipo de tratamento que está sendo utilizado lá, né? Provavelmente é uma estação de tratamento de esgoto por sistemas aeróbios, né? Ou seja, com a presença de oxigênio, que são as lagoas, né? E a parte de produção de biogás, ela poderia entrar como um pós-tratamento, porque nesse sistema de tratamento aeróbio, né, que são essas lagoas, há uma formação de lodo no fundo dessa lagoa. Esse lodo ele pode ser retirado e ele pode ser direcionado para um biodigestor, né, que é o equipamento onde vai produzir o biogás. Ele vai tratar aquele lodo e vai ter uma produção de biogás também. Então, né? O biodigestor é uma estrutura à parte, né? É uma estrutura à parte, daria para implementar. Então, precisa primeiro saber as condições de operação dessa estação, para depois pensar num sistema de pós-tratamento desse lodo formado, né, no sistema de tratamento deles. E esse lodo sendo tratado nesses equipamentos, ele tem a possibilidade de produção de biogás e aproveitar a energia desse biogás, né, tanto para geração de energia elétrica ou para transformar em biometano, que foi o caso da estação de tratamento de esgoto de Franca. E é importante dizer também que essa matéria orgânica, que pode ser separada do lixo, ela pode ser direcionada, ela pode ser encaminhada para a estação de tratamento de efluente e a empresa pode adicionar essa matéria orgânica juntamente com o esgoto para o tratamento. Olha que coisa bonita, viu? Então é interessante saber os dados, né, as informações, o tipo de tratamento dessa estação para que seja
dado um destino certo, né, para o lodo, para a matéria orgânica. Isso é muito interessante, porque as nossas discussões que tivemos no ano passado aqui em Atibaia, na nossa renovação, no nosso plano diretor, um dos objetivos é que Atibaia seja uma cidade polo, né, um polo regional, né? E na nossa concepção, um polo regional envolve muita inovação tecnológica, trazer muita inovação tecnológica para a cidade. Fala-se muito em Smart City. E eu vejo muito essas soluções como inovação tecnológica. Imagina poder gerar biogás a partir do esgoto da cidade, né, para abastecer a frota da prefeitura, né, que super economia. Não só isso também, eu imagino que seja possível fazer isso com a frota de ônibus, né? Sim, é possível. É possível fazer adaptações em ônibus para que eles sejam movidos a biometano. Né? Inclusive, já tem projetos em andamento que estão em testes com diversas empresas, Scania com gás, ZEG, tem diversas empresas que estão já desenvolvendo esses testes para veículos pesados, tanto ônibus quanto caminhões. Olha então, aí. Fica a dica aí, Viação Atibaia. Eu posso só complementar isso. A Scania a Scania e a Volvo já desenvolveram tecnologia para transporte de ônibus e caminhões, tratores e outros equipamentos agrícolas via New Holland, já utilizando o gás como combustível veicular para esses equipamentos. Então, não precisa, ao trocar a frota, você nem precisa adaptar, né? Você já pode comprar o ônibus movido a gás já, né? Então, ainda facilita ainda muito mais o processo ter esses veículos sendo construídos hoje em dia aqui, produzidos aqui no Brasil. Maravilha, maravilha. Vanessa, eu tenho mais uma pergunta. Qual que é a diferença entre um aterro de matéria orgânica para gerar biogás e os aterros convencionais? Não, então, veja bem, a gente tem alguns vamos dizer assim, modelos de disposição de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Temos o lixão e o aterro controlado, né, que são as formas de disposição incorretas no ponto de vista ambiental, tá? E temos o aterro sanitário. Então, todo esse potencial que a gente levantou, que eu apresentei, é referente ao resíduo sólido urbano em aterro sanitário. E nós consideramos o resíduo sólido urbano sendo depositado in natura, ou seja, do jeito que ele é coletado na porta de casa, ele é destinado para o aterro, tá? Porque tem muitos aterros ainda que não fazem triagem nos resíduos, né? Do jeito que chega, é depositado ali e coberto, né? Então, não é que não tem um aterro só para matéria orgânica. A matéria orgânica ela tem que ser retirada do resíduo que vai para o aterro, né? Ela tem que ser retirada e destinada para biodigestor. É outro tipo de tratamento. Entendi. Então não é um aterro, né? É um biodigestor, né? Porque biodigestor. Existe essa preocupação. Nossa, vai fazer um aterro na cidade? Então, na verdade, não é, né? Vai colocar dentro de uma câmara, um recipiente grande, né? Exatamente, é uma tecnologia utilizada para fazer o tratamento da matéria orgânica e onde ocorre também, a consequência desse tratamento é a produção de biogás. Então, a estrutura que o município como Atibaia precisaria ter para fazer biodiesel a partir do nosso lixo é ter uma triagem inicial, né, que separe os rejeitos do orgânico, né, e transportar esse orgânico para um biodigestor, uma câmara em algum lugar do município que vai transformar isso em biogás, Isso, exatamente. Vamos lá, Alessandro. Só para complementar um pouco o que a Vanessa colocou, e que é muito importante a gente tocar nesse assunto também, o estudo que ela está fazendo já traz benefícios e ele está sendo colocado in natura no aterro sanitário, né? Então, o aterro sanitário tem até uma limitação de coleta desses gases. Então, no máximo que você chegaria, no modelo mais eficiente, todo o biogás está sendo produzido lá dentro, você chegaria no máximo a 75% de aproveitamento desse gás. Né? Se você já diverge isso do aterro sanitário e coloca na estrutura, como a Vanessa falou, de um digestor, né? De ter um lugar, uma planta, uma usina de biogás, você já tem um ganho direto aí de 20% a mais de volume. Então, aumenta o número de 25% de casas sendo abastecidas só com essa divergência.
né? E você aumenta ainda a vida útil do seu aterro, porque você está tirando 50% da tonelada que ia para esse aterro para ir para um digestor, né? Então você está dobrando a vida do aterro, você está produzindo no mínimo 25% mais energia do que você produziria no aterro, né? E você tem outros benefícios que podem acontecer com o digestato, né? Se ele for tratado, você tem um biofertilizante e por aí vai. A gente pode listar vários benefícios, né? 50%, então é importante... 50% é um número super alto, viu? Super alto. Se você pensa que desculpa só, assim, claro que deve ter diferenciação de densidade de outros modelos, mas se você pensa que 50% de toda a matéria que é rejeitada, que vai para um aterro, todos os resíduos, 50% é matéria orgânica, né? Você tem pelo menos 50%, depende do quanto ela for volumosa, porque tem coisas mais volumosas, tem coisas que ocupam mais espaço. Isopor, por exemplo, ocupa muito volume, mas não tem peso. Então, se você for pensar, querendo ou não, você está aumentando a vida, assim, claro que eu exagerei aqui, né? Estou dando um número mágico de 50%. Não, mas 50%... mas é uma referência, é só entender que existem muitos ganhos em divergir, né, tirar do aterro sanitário o máximo de matéria, né? E se a gente conseguir dar um destino a essa matéria, é muito importante. Olha que interessante, Alessandro, o que você está falando. Aqui no nosso site da transparência do SAAI, no ano passado, a Atibaia gastou quase um pouco mais de 14 milhões de reais com a gestão do lixo, né? 50% dessa gestão foi destinado ao transbordo, que é transportar o lixo até o aterro sanitário e pagar pelo serviço de enterrar, né? Esses aterros sanitários, a gente sabe que são coisas super tecnológicas, tem recolhimento de churume, tratamento, recolhimento de gás para não explodir, então é um serviço caro, né? Se você está falando que a gente pode, por exemplo, diminuir em torno de 50%, né? Seria metade de 7 milhões, 3 milhões e meio de reais que a Atibaia economizaria se a gente triasse o lixo orgânico e ainda com a possibilidade de transformar em biogás, né? Exato, podia ser um recurso que poderia ser utilizado para criar a planta de biogás, não é? E daí, o que é necessário fazer, claro, a gente está falando de números mágicos aqui, precisa de um estudo de viabilidade econômica, precisa entender qual que é a caracterização do resíduo, o quanto vai vai ser desviado. Então tem N coisas. Aqui a gente está fazendo simplesmente contas de padaria, né? Vamos falar assim. Mas dentro dessa conta de padaria, a gente consegue ver opções de gestão muito interessantes. Né? Então é isso que é importante. Apesar de ser uma conta de padaria, ela precisa ser embasada em estudos, mas vale a pena gastar um tempo em entender esse processo e para poder ver se vale mesmo a pena de fazer essa divergência. Porque o que acontece? Muitas cidades hoje estão localizadas em áreas que não comportam mais aterros, ou não podem licenciar mais aterros. Então, ela vai ficar dependente ou refém da exportação desse resíduo para um aterro. E quanto mais distante esse aterro for dela, mais caro vai ser o processo de logística. Né? Então, a gente tem hoje municípios, dependendo da posição onde ele está, que tem que viajar 100 quilômetros por dia para levar o lixo dele para um aterro longe do município. Então, qualquer economia nesse processo, ele é muito importante, né? Então, pensar no estudo de viabilidade, no qual você já consegue fazer um sistema no qual você vai direcionar a matéria orgânica, reduzir o volume desse aterro, ou desse resíduo que está sendo mandado por aterro, e produzir energia para ele, que seja para iluminação pública, que seja para fazer o gás veicular da frota de carro da prefeitura. Você acaba tendo benefícios. Claro que você tem que fazer a conta de viabilidade econômica disso, mas são coisas para serem pensadas e discutidas, né? Legal. Alessandro, temos uma pergunta aqui do Daniel Borg Filho, ele é o nosso coordenador especial de meio ambiente do município de Atibaia, e ele coloca essa pergunta: levando-se em consideração que temos restrição de licenciamento de aterro na bacia do Piracicaba, como vocês veem essa questão? Vem de encontro com o que a gente estava falando aqui agora, né? A questão da logística, de ter que mandar para fora, você ficar refém. Então, pensar em soluções que reduzam o volume máximo que você tem que exportar, já que você não pode gerir ou dispor o resíduo no seu território,
todas as soluções que pensem em economia de transporte, todas as soluções que sejam locais, têm ganhos direto para esse município, né? Lembrando que a Vanessa comentou que a disposição de matéria orgânica não é um aterro, né? É uma estrutura diferente, né? Não seria licenciado como um aterro, né? Não. Seria um licenciamento mesmo com um tratamento anaeróbio da matéria orgânica. A implantação de biodigestores não é um aterro sanitário. Maravilha. É bom diferenciar isso. Se for fazer uma analogia, ele vai estar muito mais próximo ao licenciamento de uma estação de tratamento de esgoto do que de um aterro sanitário. Então, assim, claro que eu estou também fazendo generalização. Tem todo um processo de licenciamento das plantas de biogás no estado de São Paulo. A CETESB tem regulações muito claras do que tem que ser feito. Mas se for pensar entre um aterro sanitário e uma estação de tratamento de esgoto, uma planta de biogás ela vai estar muito mais próxima de uma estação de tratamento de esgoto do que de um aterro sanitário, do processo de licenciamento. Entendi. O aterro sanitário, né, que a gente tinha comentado, é uma estrutura que envolve alta tecnologia para não ter impacto ambiental, estrutura caro, né? Então, pelo que eu entendi, não é para ser usado de qualquer forma, né? A gente enterrar itens onde pode ser retirado é primordial, né? Para economizar o dinheiro do município, né? A gente já colocou aqui uma situação de fazer a triagem do orgânico antes de levar para um aterro sanitário, né? Mas tem também o índice, a reciclagem, né? O que a gente pode fazer, uma cidade de 140 mil habitantes, como Atibaia, para se melhorar esses índices de reciclagem e diminuir esse volume que a gente precisa enterrar em outros aterros de outros municípios? O que você acha, Vanessa? Eu não sei como funciona exatamente o processo de coleta seletiva aí no município, né? Mas eu acho que deveria ser implementada ações para maximizar para aumentar essa coleta seletiva, né? E esses materiais possíveis de reciclagem, eles devem ter o seu destino certo. Então, se a gente tirar do resíduo esse material reciclado, que tem um comércio para ele, retirar do resíduo a matéria orgânica para destiná-la para tratamento adequado e depositar num aterro sanitário somente o rejeito, somente aquilo que não vai ser mais aproveitado, madeira, fralda, borracha, N coisas que fazem parte da composição do resíduo, e você já está diminuindo grandemente a quantidade desse resíduo que vai para um aterro sanitário, que foi aquilo que o Alessandro colocou agora há pouco, né? Então, a gente tirando a matéria orgânica, mais o reciclado, e destinando para o aterro só, não é nem mais esse 50% de matéria orgânica, ainda vai ter o percentual do reciclado. Exatamente. Né? O reciclado tem que ter um destino certo, né? E, Alessandro, qual que é a sua opinião? Como que a gente faz para os outros itens de reciclado ganharem o mesmo status da latinha de alumínio? Pararem de ser vista como lixo? A primeira coisa, eu tenho que entender quais são os processos produtivos que estão no meu entorno, né? E de que maneira esse material que eu consigo separar no meu resíduo consegue ser reintroduzido nesses processos produtivos próximos a mim, né? Porque não adianta nada eu separar meu reciclado se eu não tenho aonde destiná-lo, senão eu vou fazer um depósito de material reciclado e acaba sendo uma extensão do meu aterro numa outra localização. Então, a primeira coisa que você vai pensar numa coleta seletiva, para ela funcionar, eu tenho que já pensar para onde esse destino vai, para eu já pensar em qual material eu vou iniciar a minha coleta seletiva. Porque, por exemplo, eu posso iniciar minha coleta seletiva específica para certos produtos. Por exemplo, usando a latinha. Não vai funcionar mais o alumínio, mas eu poderia falar, olha, estamos passando, por favor, separe o alumínio, estamos passando. Eu tenho uma indústria de papel e celulose próxima a mim, que tem uma meta de fazer papel reciclado. Então, eu consigo reintroduzir esse papel lá, né? Então, está próximo a mim. Então, eu vou iniciar a minha coleta seletiva selecionando papel, que pode ser reintroduzido lá. E daí eu vou vendo outros locais onde acontece a reintrodução, plástico, tecido, metal, o que for necessário, o que eu conseguir reintroduzir, e vou ampliando a cobertura da minha coleta seletiva.
Porque, às vezes, qual que é o problema de uma coleta seletiva? Que ela faz de uma maneira geral, a palavra reciclado para tudo, porque tudo pode ser reciclado. Né? Tudo pode ser reintroduzido, mas ele tem um custo, né, para essa reintrodução. E ele tem que ter um ponto de entrada. Se eu não tenho esse ponto de entrada, eu vou estar acumulando. E pode ser maléfico para a comunidade entender que ela está separando, ela fez o esforço dela, aquele material não foi reintroduzido, e porque chegou num volume tão grande que eu tenho que mandar para o aterro. Então, a primeira coisa que eu vou pensar como cidadão é: por que eu gasto meu tempo separando se tudo vai acabar no aterro? Ele não vai estar pensando o porquê que aquilo não foi, o porquê que não eu consegui reintroduzir. Né? Então, existem coisas, tem que buscar a solução para onde entra e qual material que eu vou reciclar. Né? Senão você pode criar um problema para você e uma desmotivação. Vou fazer uma outra pergunta. Aqui na nossa realidade de Atibaia, a gente tem uma usina de triagem de material reciclado na Vila São José. Lá eles fazem essa separação realmente, né? Mas vocês acham que é importante ter essas usinas que fazem essa reintrodução do produto na cidade? Usinas, não, digo empresas, né? Empresa de reciclagem de papel, empresa de reciclagem de plástico, elas precisam estar instaladas no município? E outra coisa que, assim, eu ouço muito falar que esses itens recicláveis não são atrativos para o empreendedor, né? O que tornaria esses itens atrativos para eles quererem receber esse material que foi triado pela nossa usina? A Vanessa até participou de um estudo da CAEMA, lembra, Vanessa, que vocês mapearam que 20% de todo o volume de material... Não é? 20%. Foi mais da Baixada Santista, foi. Exato. Acho que, se eu não me engano, 20% de todo o volume de material reciclado era o que conseguia ser reintroduzido. Então, você tinha 80% que ia acabar no aterro de qualquer jeito. Né? Então, porque não estavam pensando. Então, teve um esforço muito grande para separar aquele material que acabou indo para o resíduo, porque não foi pensado como reintroduzi-lo. Então, uma forma de incentivar a reintrodução é, talvez, os municípios darem incentivo fiscal para empresas de reciclagem, né? Empresas que reciclem ou que tenham, porque ela consegue gerar renda de uma outra maneira. Eu corto meu imposto aqui de instalação dessa planta, porém eu consigo gerar renda para as pessoas que estão coletando esse resíduo, separando esse resíduo, e acabo gerando esse dinheiro rodando na minha própria economia. Né? Então, é entender também como os fluxos econômicos acontecem na região. Então, isso é uma estratégia. Outra estratégia é mapear pontos de entrada para esse produto e fazer uma bolsa de resíduos. Fala assim, olha, Atibaia tem tantos quilos de metal para ser vendido. E daí doamos ou cobramos ou vendemos a 1 centavo, mas não pagamos a logística. Então, pode ter incentivo de alguém de outro estado vir buscar esse material. Então, é só entender essas estruturas. Então, uma bolsa de resíduos, incentivo fiscal para a implantação de pequenas indústrias que usam material reciclado no seu processo produtivo. Então, isso respondendo a sua primeira pergunta. A segunda pergunta sua, que foi sobre como algumas pessoas têm problemas da reintrodução. Isso é muito sério, porque o que acontece é, o fato de eu separar meu material não quer dizer que ele está pronto para ser reintroduzido no meu processo produtivo. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de fazer garrafa PET, né, ou saco de lixo, vamos pensar que eu faço saco de lixo, daí eu vou para Atibaia, recebi o meu incentivo fiscal para abrir minha usininha de fazer saco plástico reciclado, e eu compro plástico das cooperativas aí da região de Atibaia. Eu quero receber esse plástico, ele já é peletizado, para eu poder entrar direto no meu processo produtivo. Né? Porque se eu tiver que pegar... Pronto para o uso, né? Porque eu não quero entrar porque eu faço saco plástico, eu não faço reciclagem. Né? Então, a minha cooperativa, a minha estrutura de reciclagem, ela tem que oferecer o produto de uma maneira também que já pode ser reintroduzido. Porque são poucas empresas, principalmente se eu for uma fábrica pequena de saco plástico, eu vou ser uma empresa muito pequena que eu não vou ter a estrutura para fazer a peletização, eu vou ter que criar um novo processo, uma nova etapa no meu processo produtivo, que vai ter um custo para eu introduzir. Né? Então, eu só vou comprar o seu plástico reciclado se ele vier já peletizado para mim. Entendi. Né? Então é entender esses pontos de entrada.
se eu tenho uma empresa de reciclagem de garrafas, eu preciso criar outra empresa para lavar minhas garrafas ou triar, isso me inviabiliza, né? Seria isso, né? A não ser que eu tenha uma postura, eu como empresa, eu tenho capital e a minha marca diz que tudo é 100% reciclado, então eu consigo compensar, já faz parte do meu custo absorver tudo isso. Mas são pouquíssimas empresas que vão ter essa preocupação, esse capital, e essa é a marca deles, né? É o produto deles. Legal, Alessandro, você colocou uma sugestão super bacana para o nosso município, que é a nossa usina de reciclagem, às vezes com uma pequena modificação, um pouquinho de infraestrutura, a gente consegue triar algum tipo de material melhor, lavar, para dar uma destinação melhor para esse material ser reintroduzido no sistema novamente, né? Então, às vezes, um pequeno investimento, na nossa usina, a gente consegue tornar esse material atrativo para ser reintroduzido no mercado novamente. Muito legal. Você, Vanessa? Não, eu concordo plenamente com o Alessandro, né? Foi aquilo que a gente falou, cada caso é um caso, a gente tem que estudar tudo que está ao entorno e ver qual é a melhor solução para ser dada por um município. Né? Concordo com ele plenamente. Maravilha. Eu acho que tem uma pergunta para você, inclusive, do Sérgio. Boa noite. Qual a relação financeira da produção de energia a partir de resíduos versus a energia do gás natural ou hidráulica? Uau! Quando a gente fala em questão financeira, a gente não tem um número mágico, cada caso é um caso. A gente tem que primeiro analisar o empreendimento que existe e ver quais são as necessidades desse empreendimento, né? Às vezes, compensa, pensando num aterro sanitário, compensa gerar energia e não transformar em biometano, porque para transformar o biogás em biometano, tem uma etapa a mais de purificação desse gás para que ele seja transformado em biometano. Então, às vezes, compensa gerar energia, comercializar a energia gerada, do que transformar esse biogás em biometano para qualquer uso. Então, depende, tem N fatores que tem que ser analisado e fazer um estudo de viabilidade econômica, né? Tem um exemplo de um aterro sanitário em Caucaia, Fortaleza, que eles fazem o biometano e eles comercializam esse biometano para a concessionária local num valor superior ao gás natural. Então, cada caso é um caso. Tem que ser feito um estudo de viabilidade econômica em cima daquele caso específico. A gente não tem um número mágico que fala assim, a viabilidade é tanto, você tem que fazer isso em vez disso. Então, acho que tudo gera em torno dessa análise de viabilidade que deve ser feita no empreendimento. Maravilha. Tem uma outra pergunta para você, Vanessa, do nosso companheiro aqui do coletivo, Cláudio Maretti. Qual que é a ordem de grandeza de investimento dessas usinas de energia a partir do lixo? Então, a gente acaba caindo nessa mesma resposta. Depende. Eu não tenho agora de cabeça, a gente tem até uma relação um número assim, a gente tem até uma relação dessa ordem de grandeza de investimento, mas depende para que você vai usar esse gás. Se é para gerar energia, é um fator, se é para gerar energia, é outro fator. Inclusive, tem até alguma coisa sobre isso num livro que a gente publicou recentemente, que está disponível no site do nosso grupo, que é Tecnologias de Produção e Uso de Biogás e Biometano. Então, lá tem alguns números, tem algumas referências sobre as tecnologias utilizadas, sobre alguns custos, mas é aquilo, cada caso é um caso que tem que ser analisado separadamente. Você quer complementar alguma coisa, Alessandro? Eu queria falar para o Cláudio e para o Sérgio que outra coisa que pesa muito no custo, né, de investimento é o material que eu estou recebendo e como eu vou ter que separá-lo.
né? Então, por isso que vai, como a Vanessa está falando, é caso a caso, porque eu tenho que entender, eu tenho que fazer a gravimetria do meu resíduo, né? O que é a gravimetria? Eu vou medir o resíduo que eu estou produzindo e vou ver qual é a fração dele de reciclado, qual a fração dele de orgânico, para eu conseguir mapear o quanto de energia eu consigo extrair daquele material. Se eu não tenho essa informação, primeiro, eu não consigo saber o quanto vai custar para eu transformar isso em energia, né? Então, é sempre caso a caso e muda. Por exemplo, eu estou falando agora de uma usina de resíduo agrícola, né, que estava completamente de resíduo urbano. Mas resíduo agrícola é mais fácil de ser pensado e discutido porque eu tenho uma homogeneidade no produto e eu sei o que está entrando, o que está saindo, o quanto de energia eu consigo produzir. Isso eu não consigo no resíduo sólido. Então, numa usina de 1 megawatt, né, que é uma usina já grande, assim, de 1 megawatt, o meu investimento inicial, que a gente chama de CAPEX, ele chega em torno de 9 milhões. Né? E daí, com ganho de escala, eu consigo até produzir mais energia com custo mais barato. Né? Mas isso também é um número mágico, mudou-se muito, então, porque quando você faz as análises de viabilidade econômica, você sai ligando o fornecedor de cada um dos produtos para entender qual que é o preço médio que está do gerador agora, do equipamento. Você faz um trabalho de campo muito pesado para entender qual que é o custo daquele projeto. E isso muda. Com certeza vocês se deparam com isso na construção civil. Você vai ligar para todos os fornecedores e ver qual que é o preço do cimento, qual que é o preço do tijolo. Você vai ter uma média para você entender o quanto de investimento você vai ter. Né? Isso é muito importante, porque se você vai estar produzindo energia através do resíduo, você tem que entender qual é a taxa de retorno que você vai ter. E essa taxa de retorno vai ser entendida também o que você vai transformá-lo, né? Por exemplo, se a Vanessa está falando aí, se eu vou transformar em energia elétrica, eu vou ter uma taxa de retorno diferente que eu transformá-la em biometano. E daí eu tenho que ver de que maneira eu vou fazer. E eu tenho investimentos também diferentes ali, né? Porque se eu vou transformar o biogás num gás veicular ou num gás para ter uso para abastecer um carro ou ser injetado na rede, ele tem um custo maior de produção do que transformar em energia elétrica. Então tem que ver qual é a decisão. Então isso vai mudar. Em relação à comparação dele com outros processos produtivos, também é muito diferente. Porque eu não consigo comparar ele diretamente com hidráulica sem eu saber qual é o potencial dessa hidráulica, né? O que eu posso dizer é, se eu trago os impactos ambientais que uma barragem hidráulica para gerar a mesma quantidade de energia causa, e eu trago isso também para a valoração do projeto, eu acabo vendo que eu estou tratando um passivo ambiental quando eu faço a geração de energia através de resíduo e estou criando um passivo ambiental com a barragem do rio. Né? Então eu tenho que entender qual decisão que eu quero tomar aí. Ela pode ser mais barata economicamente, mas ambientalmente ela está causando um impacto maior, enquanto a outra está me resolvendo um problema ambiental. Né? Então tem que saber essas decisões para ser tomadas. Né? Exatamente. E, Alessandro, Vanessa, isso me trouxe uma reflexão interessante, que atualmente a gente tem falado muito em coletivos movidos a energia elétrica, né? A cidade de São Paulo comprou 15 ônibus novos, Curitiba está adotando, né? Isso como sendo a solução ambiental no momento, né? Mas a gente esquece que para esses coletivos, esses ônibus, a energia elétrica funcionarem, vai todo o material, vai muita bateria, vai lítio, cobre, que tem que ser extraído, né? Além disso, essa energia elétrica para abastecer esses caminhões pode vir de uma termoelétrica queimando carvão, né? Então, também é um problema, né? E quando a gente fala em ônibus movido a biogás, retirado do lixo, isso é muito mais sustentável, né? Muito mais sustentável. E eu tenho até uma colocação, uma historinha para contar. Quando eu estudei na Suécia, e eu trabalhei lá um tempo antes de voltar para o Brasil, alguns ônibus que eu pegava eram movidos a biogás. E lá tinha um desenho que mostrava as pessoas dando descarga no banheiro e virando combustível, falando, você é movimentado. Então você tinha você pegando o ônibus e o mesmo ciclo de você dando descarga e jogando lixo. Para alimentar aquele ônibus, estava levando a gente para a universidade. Então, era legal também ter. Então, você consegue ver isso também da questão do passivo ambiental sendo tratado e tendo potencial energético. Então, é muito importante pensar nisso, né?
Olha aí, o Chico coloca uma discussão aqui que no município de São Paulo eles levaram em consideração na licitação o tipo de combustível que seria usado nas empresas, né? Então é uma forma de fomentar empresas sustentáveis no município, né? Ótima discussão. Minha dúvida é a respeito da melhor escala para lidar com resíduos sólidos. Considerando o contexto da nossa região, em que há diversos municípios pequenos, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Nazaré Paulista, não seria o caso de realizar um consórcio de municípios para que seja financiado essas usinas de geração de energia a partir de resíduos? Seria o recorte das bacias hidrográficas uma possibilidade de trabalho nesse sentido, visto que já temos uma plataforma existente? Ótima pergunta, Chico. Alessandro, quer começar? Posso. Ótima pergunta, Chico. E eu já estava aqui todo animado, porque acho a melhor solução que existe para a questão de resíduos, ela passa através de decisões e estratégias consorciadas. Né? Porque ele é um problema de uma bacia, ele é um problema de uma região, ele não é problema só de um município. Né? Então, e outra, um município, às vezes, ele não tem o capital necessário para tratar. Lembra que eu estava falando da questão do resíduo agrícola, quando o aumento da escala dele acaba barateando o meu custo para geração de energia? Então eu consigo gerar mais energia com um preço mais barato. Então isso também acontece com o resíduo sólido. Né? Em relação à escala que vai ser necessária para atender, é aquilo de novo que eu estava falando. Eu tenho que entender qual que é esse resíduo. Mais do que isso, eu tenho que saber também qual é a segurança que eu vou receber esse resíduo orgânico, a qualidade que eu vou estar recebendo e a quantidade que eu vou estar recebendo, né? Porque eu tenho que manter esse fluxo de entrada de matéria orgânica para manter meu digestor vivo, né? Porque a Vanessa pode explicar tecnicamente para vocês o quanto é complicado quando um digestor morre e eu tenho que dar um start nele de novo, né? Então, existem plantas que... Exato. A diferença de uma hidráulica ou de uma solar ou de qualquer, ou até mesmo de uma fóssil, é que um biodigestor é matéria viva. É um monte de bichinho lá trabalhando a seu favor. Né? Então você tem que trabalhar com esse bichinho da melhor maneira possível. Se alguém jogou antibiótico, por exemplo, na sua matéria orgânica, por maldade, ou porque não sabe que tem que descartar remédios na farmácia, e você acaba recebendo de um dos municípios parceiros um lixo contaminado com antibiótico, você matou seu digestor. Então você vai ter um problema enorme. Então você tem que entender a qualidade, você tem que educar as pessoas. Então tem certas coisas que são importantes ser pensadas, né? E eu estou falando de uma coisa boba, né? Que geralmente eu gosto de usar o exemplo da minha família. Né? Um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava jogando todos os remédios no lixo. Eu falei, como assim, mãe? Tem que levar isso de volta na farmácia. Não tem que fazer nada. Aqui em Echaporã a gente não faz isso. Falei, mãe... Entendeu? Então, são certas culturas que tem que mudar, e como a minha mãe, existem muitas outras pessoas que fazem a mesma coisa, que dão descargas nos medicamentos, que jogam ele no lixo, e no lugar de levar até a farmácia. Né? E isso compromete muito um reator que é uma matéria viva. Né? Mas voltando à resposta do Chico ali, a solução consorciada ela é muito importante, mas ela tem que trazer esse comprometimento de todos os envolvidos ofertarem a melhor qualidade de resíduo. Né? Então, aquilo que a Valência falou lá no começo, o quanto é difícil fazer a coleta seletiva de orgânico, né? Por conta de certas estruturas, o ideal seria separar em casa, para eu já pegar bonitinha a minha matéria orgânica e levar para o meu digestor, como acontece na Suécia. Mas isso é um sistema extremamente complicado. Eu tenho que ter uma busca desse material muito frequente, então ele vai me onerar o custo. Eu tenho que educar as pessoas para que elas não joguem qualquer coisa naquela matéria orgânica, não pode pôr uma pilha, não pode colocar remédio, qualquer outras coisas que afetem o meu processo. Né? Então tem todo um processo de educação também, conscientização da própria comunidade para como isso acontecer. Ela tem que armazenar aquilo num saquinho de papel. Na Suécia eles dão um saquinho de papel. E eles passam praticamente diariamente e coletam um saquinho de papel das pessoas. Ou tem sistemas no qual colocam um saquinho de papel com a matéria orgânica ali para eles. Com certeza. Eu acho que assim, se a população já tem dificuldade em separar o reciclado, né? Separar material orgânico é mais difícil, né? Mas se isso for responsabilidade de um centro de triagem prévio aí, eu acho que é bem viável, viu? E essa sugestão que você colocou, a pergunta que o Chico fez,
ter um consórcio entre as cidades, vai de encontro com o objetivo de Atibaia para os próximos 10 anos, que é virar um polo regional, né? A gente vai fazer esse consórcio com as nossas cidades pequenas, vizinhas aqui, e resolve o problema de todo mundo, né? Então, uma boa pergunta. Inclusive, essa pergunta do Chico, ela é parte do meu pós-doc. Eu vou analisar o potencial de todos os municípios e discutir a possibilidade de consórcios entre eles. É uma parte do meu pós-doc. Compartilha com a gente aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Paulo Malvasi coloca aqui, excelente discussão. Inovação tecnológica no manejo de resíduos sólidos para geração de energia. Existe potencial de emprego e renda em cidades que adotam essas inovações? Sabe falar, Vanessa? Você que já está engatilhada aí. Existe sim. Você vai abrir um mercado para novos empregos, né? Fazendo todo esse processo de triagem, todo o processo do aproveitamento energético. De alguma maneira vai abrir emprego, sim. Emprego e renda para a cidade, com certeza. Com certeza, né? Alessandro, quer complementar? Eu sempre quero, né? Sempre, né, pô? Eu sempre quero complementar, né? Eu sempre tenho que falar alguma coisa. Desculpa, gente, eu falo muito. Nós agradecemos. Paulo, excelente pergunta, como a Vanessa falou, é muito importante. Eu estou num projeto agora que a gente está analisando isso, né? Não existe ainda uma metodologia robusta que fale qual é o número de empregos que são gerados na recuperação energética. A gente está desenvolvendo uma metodologia para pensar isso e mapear a cadeia de suprimento. Então, a gente espera que até abril do ano que vem a gente tenha números mais concretos para dar a respeito disso. Mas sim, existe, e é uma coisa muito importante, que tem um componente de gênero muito importante na questão de recuperação de resíduos sólidos. Se você pensa que nas cooperativas de catadores que vão facilitar esse processo para você, porque estão tirando já o reciclado do processo, então cada vez mais sobrando orgânico para você mandar para a usina. As cooperativas, a maioria dos trabalhadores dessas cooperativas são mulheres, então tem uma questão de gênero muito importante quando discutir recuperação e olhando para essas camadas mais baixas que começam na base da cadeia de separação do resíduo. Então, é importante. Se você começa a olhar nas outras escalas, você consegue ver um ganho, apesar que acontece daí uma desigualdade de gênero. Você acaba vendo os homens assumirem posições maiores no processo de construção da própria usina e depois da própria manutenção da usina, né? Então, a gente tem uma das partes do nosso projeto é até tentar gerar treinamento de mulheres para operação de plantas de biogás, até para poder nivelar isso nessa disparidade de gênero. Uma coisa importante que tem que ser colocada é toda a produção do biogás é tecnologia nacional. Então, a gente tem esse dinheiro todo é gerado e a quantidade de projetos aqui acaba incentivando a geração de emprego nacional. Né? Isso não sei se vai ser diretamente para Atibaia, mas nacionalmente isso acaba dando uma melhoria. Então, você tem, uma vez que o biogás foi gerado, aí acaba virando um problema e a gente acaba tendo a geração de emprego deslocada para o exterior, porque boa parte dos geradores de energia elétrica são importados. Né? Então, a mão de obra, a geração de emprego, acaba saindo para as fábricas do exterior. E o que é que sobra aqui para nós é só a operação e manutenção desse gerador. Se eu for ainda para purificação do gás, né, como a Vanessa falou, para transformar em biometano, aumentar a quantidade de metano do biogás, e para ele ser utilizado como intercambiável com o gás natural, aí toda a minha tecnologia ela é importada. Então, sim, toda a mão de obra vai ser gerada lá fora. Então, existe uma grande possibilidade de geração de emprego, existe a presença da mulher, principalmente na base desse processo, e o que a gente quer entender agora é como gerar mais emprego ainda dentro dessas operações de recuperação energética. Maravilha. Olha, no meu ponto de vista, eu não vejo essas usinas de triagem como um ônus, né? Esse lixo, quando ele é triado, ele não vai ser gasto com aterros sanitários, né? O município economiza muito, né? E gera empregos, né? E o Rodrigo Alexandre colocou uma pergunta, vamos colocá-la de novo aqui, que tem a ver com isso, justamente. Vamos lá. Nesse ponto, o poder público pode agir como agente fomentador de cooperativas de reciclagem, né?
porque trata de um processo que exige manipulação e inteligência, né? Não dá para não sei se é possível, mas imagino que não um robô ficar tirando o que é orgânico, o que é reciclado, né? Mas isso com certeza pode tirar de situação de vulnerabilidade social dos catadores, né? Eu posso continuar, gente? Mandem eu calar a boca, qualquer coisa. Rodrigo, era Rodrigo que perguntou, não é? Rodrigo Alexandre. Rodrigo, sim, você tem. A única coisa que a gente tem que entender a gente tem que pensar nesse processo também na formalização desses empregos, né? Eu quero tirar as pessoas da clandestinidade. Né? Se eu vou montar uma usina de triagem ali, né, eu tenho que formalizar essas pessoas. Quando eu falo de cooperativa, eu já estou formalizando ela, porque o catador, aqui o Brasil é o único país no qual o catador de material reciclado faz parte da lista das atividades produtivas do país. Né? É reconhecido como trabalho. Né? Então isso é muito importante para a gente pensar. O que a gente precisa pensar não só tratar também a questão da vulnerabilidade, mas não virar assistencialismo, né? Porque uma das outras coisas que acontecem também certos municípios, tá desempregado, vai virar catador. Perdeu o emprego, tá catador. Tá se recuperando, era alcoólatra, perdeu a família, agora está se tratando, vai virar catador. Né? Então, esse é um processo também que acaba desqualificando o que é a figura do catador, que é uma profissão reconhecida no país. Né? Então, o que a gente tem que entender também é o peso que essa profissão tem, o quanto ela é importante para a cadeia de gestão do resíduo e não usá-la como forma de assistencialismo. Né? Porque tem sim uma população vulnerável que trabalha e algumas delas são gerações de catadores. Né? Já tem um histórico familiar fazendo aquilo. Então é importante essa distinção, porque existe um outro grupo vulnerável que não tem o perfil do catador e que ele precisa ser reintroduzido na sociedade naquilo que ele sabe fazer, ou ser treinado para outras coisas, né? Então, não pensar só no catador ou no processo da reciclagem como para resolver todos os problemas sociais que a gente tem no município. Né? Eu tenho que pensar em educação, eu tenho que pensar em treinamento, eu tenho que ter gente operando a fábrica de biogás, eu tenho que ter operadores de máquina, aquele trabalhador da fábrica de reciclagem, ele vai ter que ser operador da máquina para fazer saco plástico. Eu tenho que pensar em como desenvolver toda a sociedade como um todo, né? E encarar o catador como uma profissão formal. Legal, eu tenho algumas perguntas aqui envolvendo investimento, linha de crédito, vamos ver se a gente consegue colocar aí. Rogério Ita pergunta, com o marco regulatório, qual a opinião de você sobre a possibilidade de empresas do exterior investir no Brasil? Tem muitas empresas, a grande maioria das empresas são do exterior que investem no Brasil. Eles têm grandes investimentos aqui e tem muitas possibilidades. Eles estão sempre de olho em alguma coisa aqui no Brasil para poder investir. Rogério, eu posso Fique à vontade. Rogério, essa pergunta é muito interessante, até com a aprovação e os vetos presidenciais que aconteceram agora, que alteraram ainda um pouco mais o marco regulatório. Existem o lado bom e o lado ruim. Né? Saneamento no Brasil, ele é muito ruim. A gente tem uma das taxas de saneamento mais baixas do mundo para um país com o nível econômico que a gente tem. Né? A gente já foi a 6ª maior economia do mundo, a gente ainda é uma economia importante, a gente é um polo regional de liderança econômica, né, no Mercosul, e a gente tem um saneamento mais deplorável para uma economia parecida com a nossa. Então, existem pontos positivos para a injeção de dinheiro nesse setor. Né? Então, a gente vai lá. Mas existem também coisas muito negativas. Todas as experiências que a gente teve no Brasil de privatização, né, porque esse novo marco regulatório não está trazendo uma coisa tão nova que é a privatização do setor. Ele só está facilitando o processo de privatização. Né? A gente já tem, o estado do Tocantins já tem cidades que privatizaram isso há muito tempo. Na região do Amazonas, Manaus já é privatizada há muito tempo. O problema foram que esses 2 exemplos que a gente tem de privatização sair da mão do Estado não foram bons.
Eles não cumpriram as metas de expansão de saneamento, eles não conseguiram melhorar a eficiência do sistema e encareceu o sistema e tirou um recurso das agências estaduais de levarem saneamento para os municípios mais pobres que ninguém vai querer investir, né, que precisa de dinheiro público para fazer isso. Então, esse é um lado negativo. Se você pensa nos Estados Unidos, que também ocorreu um processo de privatização, também deu muito errado lá. A gente consegue ver os escândalos que acontecem na área de saneamento, contaminação de água, Flint e outras, e o custo aumentou lá. Mas existem casos muito bons. O do Reino Unido, por exemplo. A privatização no Reino Unido reformou o setor, revolucionou o acesso, a universalização aconteceu, e o preço e a eficiência do sistema melhorou muito lá. Então a gente tem que entender também, assim, todo instrumento, toda política, ela em si, ela não é tão danosa quanto os instrumentos de fazer ela funcionar. Se eu não tiver instrumentos para controlar, né, o plano de implementação dessa política, que é o grande problema. O problema não é privatizar o setor, o problema é quais são os instrumentos que eu vou ter para controlar essa privatização. De que maneira eu vou fazer para que eu consiga levar saneamento para Itapopoca da Serra, ou lá perdido no meio do Amazonas. Assim, eu preciso entender isso, né? Vamos pensar agora no processo que aconteceu de privatização do setor elétrico. Como aquilo era área de concessionária, as concessionárias eram obrigadas a expandir e levar a eletrificação para as pessoas em municípios pequenos. O programa Luz para Todos. Eles tinham que bancar esse investimento lá. E foi um sucesso. Né? Se a gente for pensar hoje que a gente está com 99% da população brasileira com acesso à eletricidade, né, e a gente saiu de um patamar de 70% de pessoas só com acesso à eletricidade, então tinha 30% da população brasileira sem acesso à eletricidade, eu chegar a 99%, a universalização do serviço é muito bom. Eu posso discutir agora se encareceu o processo, se ele é muito bom ou não, mas o fato de eu ter acesso, isso eu não posso negar o quanto é importante. O fato de eu ter uma rede de esgoto na minha casa, não posso negar o quanto isso mudou a minha qualidade de desenvolvimento. Então a gente tem que pensar agora como instrumentalizar essa nova política e como controlar essa privatização. Legal, muito legal. Ó, Ana Paula Borg, aqui, uma personalidade política da nossa cidade também, né? Acho que ela tem interesse em saber se vocês sabem informar se existe linha de crédito para o poder público para a implantação desses projetos. Existem alguns exemplos de outros municípios que utilizam essa linha de crédito, se ela é fomentada? Posso, Vanessa? Desculpa, eu estou monopolizando. Ana Paula, ótima pergunta, e qual que é uma questão? O BNDES tem várias linhas de financiamento para projetos na área de saneamento e de energia. Qual que é o problema dos problemas de financiamento de projetos para tratamento de resíduos? Né? Porque ele cai numa área cinza. Então, você vai ter que navegar uma área muito tumultuada, porque você está encaixada tanto como um projeto de saneamento em si, então vai de infraestrutura, como um projeto de energia. Então, o que a gente está tentando trabalhar, o projeto que eu estou trabalhando aqui hoje, junto com o Ministério de Minas e Energia e com os órgãos de financiamento, é até fazer com que maneira facilitar essas linhas de financiamento, né? Porque elas existem, né? De uma maneira geral, todo financiamento, toda linha de financiamento que tem, até em bancos privados, que são voltadas à energia renovável, são capazes de financiar projetos de biogás e de recuperação de resíduos. O único problema que você tem é, boa parte dos técnicos que fazem a análise desses projetos, eles não entendem a recuperação energética. Né? Então vamos pensar lá, se eu faço um projeto de energia solar, eu consigo saber quanto eu vou precisar de investir na energia solar para comprar equipamento, eu sei quanto, da onde vai vir, como vai fazer, eu sei quando ela começa a gerar energia, quanto eu vou receber de energia se o sol estiver brilhando, e eu consigo fazer meu fluxo financeiro para dar a garantia de que o projeto vai se pagar. Né? Então ele é muito simples, é muito linear e é um monte de caixinha que uma pessoa não técnica gosta de ver e consegue aprovar esse financiamento. A hora que eu chego com biogás ou recuperação energética, primeira coisa, a hora que eu construo a planta, ela vai ter um tempo para ela começar a gerar energia para mim.
Então, ela não gera, o meu investimento não tem o payback na hora. Eu não tenho o meu retorno na hora que a planta está pronta. Ela vai ter que criar volume, ela vai ter que gerar a quantidade de gás necessária, ela precisa estar toda azeitada, a engrenagem rodando, para eu começar a produzir minha energia. Então, a hora que eu já começo a fazer isso, eu já começo a criar incerteza para quem vai financiar. Falo assim, então eu não sei do que se trata, eu não sei se esse projeto se paga, então vai criando muitas dificuldades. Então, o problema que a gente tem hoje nas linhas de financiamento é que elas existem, mas elas passam a sofrer dificuldades de acesso, porque as instituições financeiras acabam pedindo um colateral muito alto por não entender o projeto. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é reuniões com o BNDES, reuniões com bancos, para explicar para eles como que é o fluxo de projeto, né? Qual é o fluxo financeiro de um projeto de recuperação energética. Né? Então, existe um processo também para que eles se familiarizem para pedir menos colaterais, porque tem projeto aí, se não sai do bolso, você não consegue a linha de financiamento, apesar dela existir, porque eles pedem até a alma da sua mãe para eles lá, como garantia para sair o projeto. Então é muito complicado esse processo, né? Mas existem as linhas sim, né? Mas tem muitas barreiras a serem quebradas. José Guedes coloca outra pergunta aqui. É possível que projetos desse tipo se enquadrem nos programas de saneamento Brasil Rural, que deve investir 218 bilhões de reais até 2038? Sim, é possível sim, mesmo porque o biogás ele pode ser obtido por diversas fontes, além do resíduo sólido urbano do esgoto, ele pode ser obtido também por dejetos animais, por exemplo, né, no meio rural, por sistema de abate animal. Então, tem diversas fontes de obtenção desse gás. Para dejetos animais, é a mesma coisa. Você faz a captação dos dejetos de animais confinados, suínos, por exemplo, que é um dos maiores potenciais que a gente tem de geração de biogás, é a partir dos suínos, faz a captação desses dejetos e encaminha esses dejetos para biodigestores também, né, para que ocorra o tratamento desses dejetos e a produção de biogás e seu aproveitamento energético. Né? A mesma coisa para abatedouros. Então, tem o biogás obtido de diversas fontes e pode, sim, se enquadrar no Programa de Saneamento do Brasil Rural. Legal. Deixa eu aproveitar e fazer um outro gancho para uma próxima pergunta. Atualmente tem se falado sobre as usinas de reciclagem energética, né, que são a queima do lixo. Agora, na cidade de Minas Gerais, em Boa Esperança, está em fase final de implantação uma dessas usinas, né, que se trata daquele tema que a Vanessa comentou no começo, a gasificação, né? Então, a gente também tem uma pergunta aqui sobre reciclagem energética. Consegue colocar para a gente aí, Beto? Isso aí, nosso amigo Michel Carneiro, também outra figura política da cidade. Ótimo tema, parabéns a todos os expositores, parabéns ao coletivo, muito obrigado, Michel. Eu gostaria de saber se as usinas de reciclagem energética podem ser instaladas próximos aos centros urbanos. E eu também quero aproveitar e perguntar qual que é a vantagem ou desvantagem dessa usina de gasificação em relação à de produção de biogás. Então, vamos lá. Existe sim, inclusive essa é uma grande preocupação da população, né, dessas usinas serem instaladas próximo a centros urbanos. Existe essa possibilidade, sim. Geralmente, é aplicado o sistema de gasificação, que é o que está ocorrendo lá em Boa Esperança, né? Eles com o resíduo, eles fazem um CDR, que é o combustível derivado de resíduo, né, que é o resíduo triturado, o resíduo prensado, tem um tamanho ideal para poder alimentar esse equipamento. Então, a gasificação é um processo termoquímico, onde vai ocorrer a combustão desse resíduo, e há uma formação de gás, e esse gás pode ser aproveitado para a geração de energia elétrica. Né? Lá em Boa Esperança, a primeira central que estão implementando de tratamento de resíduos em gaseificadores. E não gera poluentes essas usinas de queima? Então, você tem que ter todo um controle das emissões, você tem que ter um sistema de purificação e, lógico, vai emitir alguma coisa, mas dentro
desde que seja dentro das normas, né? Então, tem que ter um autocontrole desses gases que são emitidos para a atmosfera para atender, para estar dentro das normas exigidas. Legal. Quer complementar, Alessandro? É uma coisa importante falar que essa planta lá em Minas, ela faz parte de um PID, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, ela já se enquadra dentro de um processo de licenciamento ambiental diferenciado, porque ela acaba sendo uma planta piloto, de teste, então ela acaba tendo um processo de licenciamento diferenciado. Né? A implantação de uma planta dessas, ela tem que seguir as legislações ambientais de cada estado e de cada agência. E nós sabemos que a CETESB é uma das agências mais rigorosas em relação à emissão de gases, né? Até porque o estado de São Paulo tem uma questão muito importante, não só da bacia hidráulica, né, ou hídrica, mas a gente também tem a bacia aérea, que é muito controlada no nosso estado. Né? Então, certas regiões têm um volume máximo de certos poluentes que elas podem colocar, que acaba inviabilizando alguns projetos. Então, tem que se pensar essa complexidade do sistema de licenciamento. A gaseificação, ela nada mais é do que algo extremamente complementar à biodigestão, porque a gaseificação, quanto menos matéria orgânica eu colocar no processo de queima, que está acontecendo ali, mais eficiente ele se passa, eu controlo a umidade, então eu acabo tendo ela complementar, tanto que na apresentação da Vanessa, ela mostrou até um exemplo, se eu incorporo ainda a gaseificação junto com a produção de biogás, eu aumento a minha produção energética ali, né, e diminuo ainda muito mais o meu volume de matéria que vai para o aterro. Então, ela é uma solução muito importante, principalmente para municípios de pequeno porte. Né? Então, é algo para ser pensado. O que a gente tem que pensar agora é fazer os testes, controlar e entender o quanto de emissão essas usinas vão causar e se elas passam nos testes que a CETESB vai colocar, né, em relação a emissões, né, que saem no final do processo. Eu acredito que sim, porque hoje em dia existe tecnologia para tratamento de todo gás que sai, gás de escape. Então, a pergunta para nós não é a poluição que ela vai gerar, porque eu vou ser obrigado a limpá-la, mas o quanto custa eu limpar esse gás, né? Quanto é o meu processo de controlar a poluição vai custar? Porque isso pode inviabilizar o projeto. Né? Então é muito mais as restrições que eu tenho de emissão e quanto custa para eu atingir essas restrições no projeto de gasificação. Mas é uma tecnologia que está crescendo e está ganhando momento no mundo inteiro. Então é importante pensar nisso. Então, para reciclagem energética, para queima de lixo, é muito importante fazer a triagem do orgânico antes, né? Exato. Então, que poderia virar biogás também, né? Então, a gente volta para a solução. Existe a sinergia muito grande entre esses dois modelos, né? Porque o tratamento térmico, eu preciso reduzir, ou melhor, eu preciso controlar a umidade da matéria que está entrando nele, né? Então, porque eu tenho que manter minha temperatura lá. A Vanessa pode dar uma aula disso, eu sou um mero falador aqui, mas quem entende de técnica é a Vanessa. Você tirando a matéria orgânica, você já reduz essa umidade do resíduo, né? Tira o chapéu para quem conseguir fazer uma fogueira com casca de banana fresca. Então... Esse é o melhor exemplo. Mas a gente consegue fazer biogás. Consegue fazer biogás. O Arthur colocou uma pergunta aqui, desculpa não conseguir ler a tempo. Se existe algum projeto de saneamento de cidades similares, com a mesma dimensão, população e característica Atibaia. Eu acho que ele está falando tanto de biogás como outras soluções inovadoras aí. Eu acho que Franca é um bom exemplo, né? Porque eu acho que Franca deve ter uma população similar e abre possibilidades. Recuperação em aterro sanitário são poucos e são aterros grandes, né, que a gente tem. Calcaia, Caieiras, Calcaia, tem Seropé. Tem que ver Seropédica agora, porque acho que Seropédica vai roubar esse título de Caieiras. Agora. Né? Caieiras é produtora de biogás. Caieiras e ali é geração elétrica só. Seropédica produz os dois, né? E Calcaia só biometano. Sim. Ali. Mas, Arthur, similares ao tamanho de Atibaia, eu acho que Franca é o melhor exemplo.
apesar dela estar acontecendo no saneamento, né, na estação de tratamento de esgoto, mas como a Vanessa falou, a codigestão, né, utilizar a estrutura do tratamento de esgoto e unir com o tratamento de matéria orgânica do resíduo sólido, é uma solução muito boa. E daí você tem Curitiba, que tem uma planta que faz isso, que é a primeira planta de codigestão de resíduo urbano com esgoto para a produção de biogás, que é a CS Bioenergia. Maravilha, maravilha. Alessandro, Vanessa, já estamos com um pouco mais de 1h e 20 minutos de live. Acho que vamos partindo para os comentários finais. E acho que vocês trouxeram informações muito importantes aqui, várias propostas para ser aplicadas no nosso município, né? Acho que a gente pode pensar muito nessas propostas, né? Vocês gostariam de fazer umas considerações finais sobre o tema, algo que possa nos inspirar, que vocês, dentro da experiência de vocês, têm visto por aí? Vou começar, Alessandro. Vanessa. Quer começar, Alessandro? Não, quero que a Vanessa comece. Que daí eu só repito o que ela falou. Eu acho que essa discussão valeu muito, acho que foi muito importante para o município, eu vi muitas pessoas acompanhando essa live, e trouxemos aqui diversos cenários que podem ser adotados, diversas possibilidades que podem ser adotadas pelo município. Tudo vai se fazer um estudo em cima do que o município pretende, né? E eu queria me colocar à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma informação, eu estou à disposição para contribuir, para colaborar. Esse nosso Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo, onde a gente está trabalhando com diversas fontes também, eu acho que a gente vai disponibilizar mapas interativos, nós vamos ter várias camadas dos mapas interativos, então eu acho que pode direcionar também algumas atitudes, né, públicas a serem tomadas. Então eu acho que vai ser um trabalho muito importante que a gente está desenvolvendo, que a gente pretende, nós estamos em fase de elaboração final e pretendemos lançar em breve ainda esse ano. Então eu queria dizer isso, que eu estou à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente pode contribuir, eu posso colaborar, fiquem à vontade para me consultar. Eu quero começar agradecendo de novo pela oportunidade de aprender e discutir com vocês hoje esse tema, que é muito caro para mim e venho trabalhando nele já faz um tempo. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, porque da importância de uma iniciativa como essa, que é porque a gente está num ano de eleição, né? É um ano político esse ano. Então, questionar os planos que estão sendo propostos e trazer ideias para os seus candidatos sobre situações de inovação tecnológica para a região de vocês, de melhoria do município, é muito importante. E podem contar comigo, com a Vanessa, com certeza, que for necessário para a gente continuar trocando ideias e discutindo o tema, é muito importante. A gente pode contar conosco, mas uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é questionem. Né? Questione para onde vai o seu resíduo, questione se ele pode ter um outro caminho, e questione como você pode melhorar a disposição desse resíduo. Né? Porque as mudanças individuais não causam nada, né? Não tem um impacto muito grande, mas se você consegue motivar uma outra pessoa, você vira um movimento, e esse movimento é que transforma a sociedade e acaba causando o desenvolvimento local, né? Então, divida o que você está fazendo, divida suas dúvidas e soluções para poder gerar esse movimento. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pelas palavras, Alessandro. Eu gosto muito de terminar com um resumo do que foi discutido, né? Então, pelo que eu pude entender aqui das contribuições de vocês, a gente tem uma capacidade de fazer a separação do resíduo orgânico, né, através da implementação de um centro de triagem, e a partir disso aí levar para um biodigestor para gerar biogás, que pode gerar energia para as moradias e para as frotas do município, né, para ônibus. Dá para gerar biogás a partir de estação de tratamento de esgoto também, né? Vocês colocaram. Todas essas ações também reduzem o volume de lixo que a gente precisa pagar para enterrar em aterros particulares, né? Gerando uma grande economia para o município.
as cidades vizinhas podem fazer uma cooperativa para alcançar essas soluções, né, de triagem de orgânicos, de formação de biogás, e também que a partir de pequenas modificações em centros de triagem, como a nossa usina de reciclagem, a gente pode tornar os materiais reciclados mais atrativos para voltar para o setor produtivo, né? Muito legal, viu? Muito bacana vocês trazerem todas essas sugestões e com exemplos de cidades aí do mundo afora e também do Brasil. Novamente, agradeço por vocês aceitarem o nosso convite, né? E estamos aí abertos para mais discussões. Quem quiser saber mais sobre as propostas do coletivo com relações a desenvolvimento sustentável, só acessar o nosso site aí, baixar o nosso documento. É um documento que ainda está em construção, acho que muita coisa, depois dessas contribuições dos especialistas aí, a gente vai fazer uma segunda versão, com certeza, né? É um documento que está aberto a sugestões. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Obrigada Vanessa. a vocês pelo convite. E muito sucesso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.